Muito bem, então vamos para a resolução de um exercício aplicado para a área de engenharia. Bom, este exercício diz o seguinte: dada a projeção superior de um box de banheiro, então temos aqui a periferia do box com o valor de cota zero, obtenha as linhas de intersecção dos planos produzidos pelos lados do box com os lados do ralo. Bom, qual a ideia? É promover e obter a intersecção dos planos, ou seja, temos aqui um box com 4 lados e temos o ralo também com 4 lados. Então, a gente pode considerar, para promover este escoamento da água na superfície, é necessário que venhamos ter 4 planos. Bom, então a gente pode analisar essa intersecção através das suas horizontais. Bom, se a periferia do box tem o valor de cota zero e o valor de cota do ralo, que também queremos encontrar, não é dado, mas sabemos que o ralo possui o mesmo valor de cota. Bom, então a gente pode considerar o seguinte: a gente pode considerar que cada um dos lados aqui do box vão corresponder também planos. Então a gente pode associar aqui que este lado vem associar a um plano alfa, ou seja, este lado juntamente com o lado do ralo, o plano alfa. Depois vamos ter aqui o plano beta, associando esta reta, que é uma horizontal com valor de cota zero, e uma horizontal de cota constante do ralo. Também vamos ter aqui o plano φ e também plano φ associando esses dois lados e o plano gama associando também estes dois lados. Bom, como se dá a intersecção dos planos? A gente pode pensar que os planos eles se dão a sua intersecção através de valores de cotas iguais. Então, se temos dois planos, a gente pode conduzir as suas horizontais. Então, imaginamos aqui o plano alfa. Temos o valor de cota zero e temos também o valor de cota zero do plano beta. Então, este é um ponto de intersecção. Outro ponto de intersecção é um valor de cota constante do ralo, que corresponde ao plano beta, e um valor de cota constante do plano alfa. Bom, então destes dois pontos, a gente pode traçar a primeira reta de intersecção. Ou seja, a gente não está levando em consideração a declividade do plano, independente, é uma projeção superior. Da mesma forma, temos a horizontal zero com horizontal zero, do plano beta com o plano φ, e temos aqui a horizontal constante de cada um dos vértices, de cada um desses lados do ralo. Então, aqui também vamos ter um segundo traçado. E assim sucessivamente. A intersecção aqui destes dois lados do ralo e a intersecção dos dois lados do box. Vamos ter mais uma reta de intersecção. Então, desta forma, vamos ter aqui os 4 planos que vão promover o escoamento da água. Então, a gente pode observar aqui que este ralo ele não está centralizado, ele está de forma excêntrica. Isso faz com que venhamos ter declividades distintas em cada um desses planos, e por ter declividades distintas, vamos ter também uma velocidade de escoamento distinta. Bom, então o item A está pronto. As linhas de intersecção dos planos produzidos pelos lados do box com os lados do ralo. O item B, o valor de cota do ralo, sabendo-se que a declividade máxima é de 2%. O que seria isso? O plano que possui a maior declividade, dentro desses planos alfa, beta, φ e gama, corresponde ao valor de 2%. Então, não podemos ter um plano que venha a ter uma declividade superior a 2%. Bom, o que é declividade? Declividade é a taxa de variação da vertical em relação à horizontal. Mas quem é esta variação? Esta variação é relacionada à reta de maior declividade do plano. Bom, se temos aqui horizontais, um exemplo, em alfa temos esta reta que é uma horizontal. Aqui também é uma horizontal de alfa. A reta de maior declividade é a reta que vai ser traçada ligando as duas horizontais, independente do seu posicionamento,
certo? Então aqui temos a reta de maior declividade, a projeção, no caso, da reta de maior declividade de alfa. Isto também vamos ter as retas de maior declividade de cada um dos planos. Reta de maior declividade aqui de gama, a reta de maior declividade, a projeção da reta de maior declividade de beta e a reta de maior declividade de φ. Ou seja, esta distância daqui, constante de alfa, da horizontal até a aresta do ralo, este valor constante, temos aqui a sua projeção, a projeção da reta de maior declividade. Da mesma forma aqui de beta, que pode ser transladado sem nenhum problema. Bom, o que a gente observa? Se a declividade corresponde à taxa de variação da vertical com a horizontal, então a gente pode observar o seguinte: qual destes planos vai ter a maior declividade possível? Bom, se a declividade mede essa taxa, a gente pode observar que alfa tem, para uma mesma variabilidade vertical, comparado aos demais planos, uma variação horizontal menor. Então, a gente pode observar aqui que o valor é de 0,15, essa distância. Os outros planos têm o valor de 0,6. Outro valor aqui de φ, temos o valor de 1,15. E aqui de gama, um valor de 0,2. Então, a maior declividade é o plano alfa. Por ter esta maior declividade, o que a gente vai promover? Vamos estabelecer que a declividade é de 2%. Então, se a declividade é de 2%, 2 está para 100, assim como dv, que é a distância vertical, está para 0,15. Então, temos aqui a declividade, que corresponde a 2 sobre 100, é igual à distância vertical sobre o valor 0,15, que é o valor da distância horizontal. Bom, desta forma, dá para verificar o nível que estará o ralo. Tá? Bom, realizando aqui a multiplicação 2 vezes 0,15, 100 vezes dv, vamos ter que dv, a distância vertical, vai corresponder a 0,003 metros, ou seja, a distância vertical entre o ralo e o nível correspondente do box vai valer um valor de 3 milímetros. Bom, se temos o valor de 3 milímetros, essa declividade pode ser em aclive e em declive. Sabemos que queremos o ralo abaixo do nível da periferia do box. Então, esse valor vai ser um valor negativo. Então, o valor de cota, se a distância vertical é 3 milímetros, o valor de cota correspondente aqui do ralo será um valor de menos 3 milímetros. Então, desta forma, temos o valor de cota correspondendo do ralo e o valor da declividade desse plano. Então, sabemos aqui que a declividade do plano alfa, será de 2%, ou seja, a reta de maior declividade deste plano tem a declividade de 2%, ou seja, aquela reta que liga as duas horizontais com a menor distância possível. Bem, para o plano beta, agora queremos a declividade de todos os planos também. Então, o item B, o valor de cota do ralo, sabendo que a declividade máxima é de 2%. Ok. Segundo, o item C, o sentido de escoamento da água de cada um dos planos. Bom, a água sempre vai promover o escoamento perpendicular às horizontais. Então, aqui em beta, o sentido de escoamento será este daqui. Então, este escoamento, tá, independente do posicionamento da água, a água vai ter esta direção e este sentido em função das horizontais do plano. Da mesma forma, temos aqui o sentido de escoamento e a direção do plano φ. Ou seja, a água vai escoar, vai se direcionar para essas retas de intersecção e das retas de intersecção vai diretamente para o ralo, ou diretamente para o ralo sem necessariamente na reta de intersecção. Dependendo do posicionamento da água, ela pode fluir diretamente. Então, aqui também temos o sentido de escoamento da água de φ. Então, vamos estabelecer aqui
este sentido, esta marcação, da mesma forma no plano beta. Então aqui temos a marcação e o sentido de escoamento. Então o box aqui, a sua caracterização é como se fosse um tronco de pirâmide invertida. É uma pirâmide invertida e estamos analisando aqui as faces correspondentes desta pirâmide invertida. Aqui da mesma forma o sentido de escoamento de alfa. Bom, então o sentido de escoamento da água, claro, poderíamos também marcar uma única flechinha aqui para cada um dos planos. Tá? Mas a ideia aqui é mostrar o sentido de escoamento independente da posição da água. Então, se a água está aqui, o sentido de escoamento é nessa direção e nesse sentido. Da mesma forma aqui. Tá? Então, o item D, a declividade de cada um dos planos. Bom, se sabemos a declividade máxima do plano alfa, dá para saber a declividade para os demais planos. Então, se queremos a declividade de beta, tá? É a distância vertical sobre a distância horizontal. Então, já temos a distância vertical, que é 0,03, e a distância horizontal, que é esta distância daqui, 0,6. Então, a declividade do plano beta corresponde à distância vertical, que é o valor de 0,003 divididos por 0,6, que é esta distância daqui. Tá? Então, vai dar o valor 0,005. Multiplicando por 100, vamos ter que a declividade de beta corresponde ao valor de 0,5%. Então, temos aqui o valor correspondente de beta de 0,5%. Bom, para o plano φ, da mesma maneira, distância vertical sobre a distância horizontal. A variabilidade na vertical, mantemos o valor de 0,003. E a distância na horizontal, aqui, temos o valor de 1,15, que é entre este ponto e esta linha. Então, aqui, vamos ter o valor de φ, que corresponde a 0,002, multiplicando por 100, 0,2%. E o de gama da mesma maneira. Distância vertical vai manter um valor constante e a distância horizontal vai ser de 0,2. Então, aqui temos o valor também da declividade de gama. Com este valor 0,003 divididos por 0,2, temos o valor de 0,015. Multiplicando por 100, 1,5%. Então, aqui é mais para termos uma ideia da aplicação, principalmente da área de geometria descritiva, que trabalha com intersecção de planos, para um contexto de uma representação de determinar declividades e também determinar profundidades, principalmente na parte de projetos de escoamento de águas. Então, aqui poderia, ao invés de ser um box de banheiro, poderia ser também uma moega de grãos, poderia também levar em consideração ser uma tulha, que também promove escoamento de grãos, ou seja, poderia ter outras aplicações, não apenas na parte de engenharia hídrica, na engenharia civil, também poderia ter aplicações na engenharia agrícola, na engenharia ambiental. Tá bem?